Rapaz, até hoje, quando lembro daquela noite, me dá um frio na espinha. A lua estava redonda, grande, feito prato de barro, clareando as pedras da serra. O vento não soprava, o silêncio pesava e o farol do meu caminhão rasgava a escuridão da estrada. Foi aí que eu ouvi um uivo comprido, dolorido, que vinha lá de dentro do mato. Não era cachorro, não. Era um grito de alma perdida. O som entrava pelos ouvidos e descia rasgando o peito, como se tivesse alguém chorando de raiva e fome ao mesmo tempo. Parei o caminhão, saí devagar. Quando olhei para o barranco, vi 2 olhos vermelhos, acesos feito brasa de fogueira. O bicho estava ali, me encarando. Nem se mexia, nem piscava, só aquele olhar queimando na noite. Eu juro por tudo que é santo, aquilo não era coisa desse mundo, não. Depois desse dia, nunca mais subi a serra de noite. E se tu quiser saber o que foi que eu vi de verdade, fica por aqui, que eu vou lhe contar tudinho. E tu acredita em lobisomem, vice? Meu nome é Nivaldo Barbosa, mas por aqui o povo me chama de Seu Nivaldo da Serra. Fui caminhoneiro por mais de 30 anos, rodando esse Nordeste todo, de Juazeiro a Aracaju, de Garanhuns a Fera de Santana. Mas foi em Itabaiana, minha terrinha querida, que eu nasci, cresci e quase morri, por pouco mesmo, vice. É que tem lembrança que o tempo não apaga. E a noite que eu vi aquele bicho, meu amigo, essa ficou gravada em mim feito marca de ferrão. Mas antes disso, deixa eu lhe contar como tudo começou, porque o medo não chega de repente não. Ele vem de mansinho, feito vento que muda de lado, feito o cheiro da chuva que a gente sente antes da trovoada cair. E naquela época, o ar já estava estranho, pesado, parado, diferente. Itabaiana sempre foi cidade de gente arretada, trabalhadora. O sol nasce e o povo já está de pé, vendendo na feira, carregando caminhão, cuidando de roça. O som das motas misturado com o canto dos galos, o barulho dos ferros das oficinas e aquele cheiro de farinha torrada e café coado que vem das casas. Mas nas semanas antes do que aconteceu, até esses sons pareciam mais baixos. Sabe quando o mundo parece segurar o fôlego? Pois foi assim. Eu morava ali nas bandas da Serra de Itabaiana, pertinho da estrada que leva para Areia Branca. Uma casinha simples de frente para o mato. Era sossegado, bom para quem já cansou de estrada e de pneu furado. Às vezes, à noite, eu sentava na calçada, olhava para a serra e pensava: "Ô, vida boa, Senhor, depois de tanto caminhão, tanto perrengue, agora é só paz." Mas mal sabia eu que essa paz ia virar medo em poucos dias. Foi num começo de mês de junho, tempo de friozinho e de festa de São João. O povo animado, os meninos soltando traque, as moças preparando milho e pamonha. Mas entre uma fogueira e outra, começaram as conversas. Um dia, seu Chico, lá do sítio do Candeal, chegou dizendo que tinha perdido 2 cabras. Sumiram, Nivaldo, sem rastro, sem sangue, sem nada, só o cheiro de bicho no ar, um fedor forte, sabe? Eu ri, disse que devia ser onça ou cachorro do mato. Mas ele jurou de pé junto que não, disse que as pegadas eram grandes demais. Homem, parecia pé de gente, mas um pé pesado que afundava o barro como se fosse pedra viva. Eu ouvi, mas não dei muita fé. Essas histórias o povo sempre teve. Mula sem cabeça, alma penada, corpo seco. No sertão, o medo anda junto com a poeira. Basta o vento mudar que o povo já inventa uma lenda nova. Mas naquela vez, o vento não mudou. Ele parou. Na semana seguinte, vieram outros dizendo que ouviram uivos lá para as bandas da serra. Uivo comprido, triste, que arrepiava até quem estava dentro de casa. Eu mesmo ouvi uma madrugada dessas, mas achei que era cachorro dos sítios. O problema é que os cachorros do povo começaram a sumir também. Aí pronto, o medo se espalhou mais rápido que notícia ruim em rádio comunitária. Na feira, ninguém falava de outra coisa. As mulheres comentavam baixinho. Dizem que é castigo, viu? Um homem que fez promessa e não pagou. Eu ouvi que é filho de mulher amaldiçoada, nasceu no escuro e ninguém viu o rosto dele direito.
E assim a conversa crescia, como mato em época de chuva. Eu ainda ria, dizia, vocês são tudo medrosos, isso é bicho faminto, não tem nada de lobisomem não. Mas no fundo, sei lá, tinha uma coisa no ar. O silêncio da noite estava mais grosso, o vento soprava quente, e os cachorros que restavam viviam latindo pro nada, olhando pro mato como se vissem coisa que a gente não via. Uma noite, sentei na frente de casa para fumar um cigarro. A lua estava minguante, fraquinha, mas o céu limpo. De repente, ouvi um estalo no mato. Pensei que fosse tatu, mas o barulho foi crescendo, passo pesado, quebrando galho seco. Levantei devagar e gritei. Quem tá aí? Nada, só o som de um uivo distante, bem longe, lá do fundo da serra. Foi a primeira vez que eu senti o medo me encostar. No outro dia, seu Zé do açougue apareceu pálido. Disse que achou uma vaca morta, sem sangue, com a pele rasgada, mas sem carne arrancada. Como se o bicho tivesse mordido por raiva, não por fome, ele falou. Aí o povo se benzeu. Até o padre mencionou na missa. Deus proteja Itabaiana, porque o mal ronda o mundo, meus irmãos. Naquele tempo, eu tinha um caminhão velho, o mesmo que usei a vida toda. Fazia uns fretes pequenos, só para matar a saudade da estrada. Certo dia, um rapaz me pediu para levar umas caixas para Lagarto. Eu aceitei, mas era para ir de noite. Quando contei isso ao povo, riram de mim. Seu Nivaldo, o senhor vai subir a serra de noite? Tá doido? E o lobisomem? Eu gargalhei, mas por dentro senti o coração bater diferente. Foi como se uma voz dissesse, não vá. Mas eu fui, e foi aí que tudo começou. Naquele dia, o céu estava limpo, mas o ar estava pesado, sabe? O pôr do sol caiu vermelho, queimando o horizonte. Peguei o caminhão, conferi os faróis, a carga, o combustível. Quando a noite veio, parecia que o mundo apagou. A estrada deserta, o som do motor ecoando pela serra. Às vezes, eu via umas sombras se mexendo entre as árvores, mas dizia a mim mesmo que era coisa da vista cansada. Lá para as 9 da noite, parei perto de um trecho que chamam de Curva da Samambaia. Sempre foi lugar estranho, com neblina, cheiro de terra molhada e umas árvores retorcidas. Tinha uma cruz fincada num barranco, lembrança de um acidente antigo. Desliguei o farol um instante para ajeitar o maço de cigarro. Quando acendi o isqueiro, juro que vi 2 olhos me olhando lá do escuro. Pisquei, sumiram. Ri de nervoso, mas o cigarro tremia entre meus dedos. No dia seguinte, contei isso na feira, meio brincando, meio sério. O povo ficou calado. Dona Rita, a rezadeira, cruzou os braços e disse: não era bicho não, seu Nivaldo, era aviso. Eu perguntei aviso de quê? Ela só respondeu: daquilo que ronda quando o homem quebra a promessa. Promessa? Eu nunca tinha feito promessa. Eu gargalhei, mas por dentro senti o coração bater diferente. Foi como se uma voz dissesse, não vá, mas eu fui. E foi aí que tudo começou. Naquele dia, o céu estava limpo, mas o ar pesava, sabe? O pôr do sol caiu vermelho, queimando o horizonte. Peguei o caminhão, conferi os faróis, a carga, o combustível. Quando a noite veio, parecia que o mundo apagou. A estrada deserta, o som do motor ecoando pela serra. Às vezes, eu via umas sombras se mexendo entre as árvores, mas dizia a mim mesmo que era coisa da vista cansada. Lá para as 9 da noite, parei perto de um trecho que chamam de Curva da Samambaia. Sempre foi lugar estranho, com neblina, cheiro de terra molhada e umas árvores retorcidas. Tinha uma cruz fincada num barranco, lembrança de um acidente antigo. Desliguei o farol um instante para ajeitar o maço de cigarro. Quando acendi o isqueiro, juro que vi 2 olhos me olhando lá do escuro. Pisquei, sumiram. Ri de nervoso, mas o cigarro tremia entre meus dedos. No dia seguinte, contei isso na feira, meio brincando, meio sério. O povo ficou calado. Dona Rita, a rezadeira, cruzou os braços e disse: não era bicho não, seu Nivaldo, era aviso. Eu perguntei aviso de quê? Ela só respondeu: daquilo que ronda quando o homem quebra promessa. Promessa? Eu nunca tinha feito promessa nenhuma, ou pelo menos achava que não.
Mas aquele olhar, aquele olhar ficou na minha cabeça. Vermelho, fundo, como brasa que não apaga. Às vezes, de madrugada, quando o vento vinha da serra, parecia que eu ainda sentia ele me olhando, mesmo sem estar lá. Depois disso, as noites de Itabaiana ficaram mais longas. Os uivos começaram a vir mais perto. O povo fechava janelas, acendia a vela, deixava galho de arruda na porta. E eu comecei a sonhar com o bicho. Sonhava que eu estava dirigindo e ele corria do lado do caminhão, rápido, sem cansar, com os olhos brilhando na escuridão. Acordava suado, com o coração disparado, o corpo pesado, como se tivesse levado um susto de verdade. Foi quando percebi que o medo já tinha se mudado para dentro de mim. Mesmo sem ter visto o lobisomem ainda, eu sabia que ele estava lá fora, esperando a hora certa. E eu, teimoso, continuei achando que era só história de povo assustado. Mas a serra estava viva. E naquela lua cheia que vinha chegando, ela ia me mostrar o que guardava nas sombras. Até hoje, quando o vento muda e o mato faz aquele barulho seco, eu lembro dessa época. O tempo antes do medo era bom, mas curto. Porque o medo, meu amigo, quando chega, não pede licença. Ele entra, senta e fica. E foi assim que começou o caso do lobisomem de Itabaiana. Mas o pior ainda estava por vir. Depois daquela noite do uivo distante, eu não consegui mais dormir direito. Pode até parecer bobagem, mas o som ficou rodando na minha cabeça, igual pneu de caminhão em descida. Era um uivo que começava baixinho, feito gemido, e depois subia até rasgar o céu. Acordava no meio da madrugada, suado, olhando pela janela, esperando ouvir de novo. Mas o que eu ouvi era só o vento batendo nas telhas e o grilo cantando. Mesmo assim, o peito apertava, como se o ar tivesse pesado. Nos dias que se seguiram, Itabaiana ficou diferente. Quem conhece o Agreste sabe, aqui o povo é falante, animado, vive na rua. Mas, de repente, as conversas diminuíram. O pessoal começou a se recolher mais cedo e até o riso parecia com medo de sair. Na feira, onde antes era só gritaria e barganha, agora o assunto era um só: o bicho. Dona Ritinha, que vende tapioca na esquina da igreja, jurava que viu o vulto dele cruzando a estrada na noite anterior. Era grande, seu Nivaldo, tinha o corpo torto e andava ligeiro, sem fazer barulho. E olhe que Ritinha é mulher corajosa, daquelas que enfrenta a cobra de roçado com sandália de dedo. Mas quando ela contava, a voz tremia feito folha de caju. Outro dia, seu Chico do Candeal veio todo esbaforido para minha casa, dizendo que achou o curral virado e o bezerro sumido. Nem sangue tinha no chão, homem. O bicho levou sem deixar sinal. Eu fui com ele olhar. O portão estava aberto, o barro pisado, de pegadas fundas, redondas, grandes demais para ser de cachorro. E o pior, tinha um cheiro. Pode até parecer bobagem, mas o som ficou rodando na minha cabeça, igual pneu de caminhão em descida. Era um uivo que começava baixinho, feito gemido, e depois subia, até rasgar o céu. Acordava no meio da madrugada, suado, olhando pela janela, esperando ouvir de novo. Mas o que eu ouvia era só o vento batendo nas telhas e o grilo cantando. Mesmo assim, o peito apertava, como se o ar tivesse pesado. Nos dias que se seguiram, Itabaiana ficou diferente. Quem conhece o Agreste sabe, aqui o povo é falante, animado, vive na rua. Mas, de repente, as conversas diminuíram. O pessoal começou a se recolher mais cedo e até o riso parecia com medo de sair. Na feira, onde antes era só gritaria e barganha, agora o assunto era um só: o bicho. Dona Ritinha, que vende tapioca na esquina da igreja, jurava que viu o vulto dele cruzando a estrada na noite anterior. Era grande, seu Nivaldo, tinha o corpo torto e andava ligeiro, sem fazer barulho. E olhe que Ritinha é mulher corajosa, daquelas que enfrenta a cobra de roçado com sandália de dedo. Mas quando ela contava, a voz tremia feito folha de caju. Outro dia, seu Chico do Candeal veio todo esbaforido para minha casa, dizendo que achou o curral virado e o bezerro sumido. Nem sangue tinha no chão, homem. O bicho levou sem deixar sinal. Eu fui com ele olhar. O portão estava aberto, o barro pisado de pegadas fundas, redondas, grandes demais para ser de cachorro. E o pior, tinha um cheiro.
Um cheiro ruim, forte, de coisa podre misturada com ferro queimado. Nunca senti nada igual. Fiquei calado, fingindo que não era nada, mas a espinha gelou todinha. Naquele mesmo dia, passei na venda de seu Juca para comprar fumo. Ele me olhou por cima dos óculos e disse: "Nivaldo, tu viu o céu ontem de noite? O luar tava vermelho, parecia sangue. Essas coisas não é normal não, é aviso." Eu ri para disfarçar o medo, mas o velho era sabido. Ele contou que o pai dele falava de um homem que virava bicho na lua cheia, um amaldiçoado que carregava nos ombros o peso de promessa quebrada. E dizia que quando o lobisomem anda, a natureza cala. Nem cachorro late, nem sapo canta. Naquela semana foi exatamente isso que aconteceu. As noites ficaram mudas, nenhum cachorro latiu. Nem mesmo o vento passava entre as folhas da serra. Parecia que até o mundo tinha medo de respirar. Na sexta-feira, teve missa na igreja de Santo Antônio. Eu fui, mais para me distrair do que por fé, confesso. Mas quando cheguei, vi o povo com vela na mão, rezo correndo em sussurro e o padre com cara séria, falando de pecado e castigo. Disse que certas promessas, quando não são pagas, viram maldição que se espalha no sangue da família. Olhei em volta e vi um bocado de rosto pálido, gente suando frio. Pensei, tem muito cristão aqui com promessa atrasada, viu? Quando a missa terminou, encontrei Dona Zefinha, uma véia benzedeira da serra. Ela me segurou pelo braço e falou baixinho: "Seu Nivaldo, não vá mais para a estrada à noite. O bicho tá rondando os que andam sozinhos." Eu perguntei se ela sabia o que era aquele bicho. Ela fechou os olhos, benzeu a testa e disse: "Nem tudo o que é do mal tem nome de se dizer." Ah, riégua, aquilo me arrepiou foi tudo. No outro dia, fui até o posto descarregar umas caixas. Na volta, passei perto do açude. Tinha umas pegadas na lama, fundas enormes. Segui umas 2 delas só para olhar de curioso. Mas quanto mais eu andava, mais dava a sensação de que o mato me olhava de volta. Aí eu parei. O vento que estava quieto soprou do nada frio. E por um instante, juro que ouvi um uivo lá longe. Mas diferente do outro. Esse era rouco, curto, como se o bicho tivesse cansado ou irritado. Corri para o caminhão. Quando entrei, a chave caiu da minha mão e o cigarro apagou. Olhei para o retrovisor e vi só o mato parado, mas tive certeza, tinha alguma coisa ali me observando. Engatei a marcha e saí voando, o motor britando na subida. Chegando em casa, contei para a mulher. Ela me olhou e disse: "Você está se assustando à toa, Nivaldo. Isso é coisa que o povo inventa." Mas até ela, na hora de dormir, botou um galho de alecrim atrás da porta e acendeu vela para o anjo da guarda. Os dias seguintes foram piores. O sol ardia de dia, mas as noites ficavam cada vez mais frias. E o medo crescia, calado, dentro de cada um. As crianças já não queriam sair nem para brincar, e os adultos inventavam desculpa para ficar em casa. A feira murchou, o canto da sanfona sumiu. Até os passarinhos pareciam calados, esperando alguma coisa acontecer. Foi nessa época que apareceu uma história nova. Um rapaz lá da Estrada Velha jurou que viu o lobisomem na beira da pista. Disse que o bicho corria de 4, mas às vezes se levantava, alto, magro, com os braços compridos demais. E quando o farol do carro bateu, ele virou o rosto e o olho dele brilhou vermelho. "Olho de brasa", ele dizia, tremendo. O povo zumbou, claro, mas ninguém teve coragem de passar por lá depois do pôr do sol. Um dia, resolvi ir até a oficina do Zé Mecânico, ali perto do bairro Queimadas, para revisar o caminhão. Enquanto ele mexia no motor, a gente conversava sobre o caso. Ele me contou que achou umas pegadas atrás da oficina. Pareciam de cachorro grande, mas o bicho andava em 2 pernas, Nivaldo. 2! Aí ele mostrou um saco com os pelos escuros que achou presos numa cerca. Eram grossos, duros, com cheiro estranho, meio de bicho, meio de fumaça. Eu encostei um deles no dedo e senti arrepiar. Fiquei olhando quieto. Zé só disse: "Deus me livre de cruzar com o dono disso." Naquela noite, fui para a cama, mas o sono não veio. Faça uma narração fluida, rápida, sem muitas pausas desnecessárias. Narre com sotaque nordestino da Bahia. O relógio marcava 00:30 quando ouvi um barulho lá fora.
como um arranhar leve na parede da casa. Levantei devagar, sem fazer barulho, e olhei pela fresta da janela. A lua cheia iluminava o terreiro, mas não vi nada. Só as galinhas batendo asa, nervosa, e o cachorro gemendo com o rabo entre as pernas. Foi então que senti o cheiro. Aquele mesmo cheiro forte, de coisa queimada e carne crua. O mesmo que senti no curral do Chico. O coração disparou. Fechei a janela, travei a porta e fiquei ali, quieto, escutando. Depois de um tempo, o barulho sumiu, mas o medo ficou. Na manhã seguinte, encontrei pegadas no barro, bem no quintal. Eram grandes, fundas e pareciam de homem, mas não eram normais, tinham garras na ponta. Chamei o vizinho para ver e ele só disse: "Isso aí é coisa ruim, seu Nivaldo. Isso aí não é desse mundo." O boato espalhou de vez. O povo começou a falar que o lobisomem rondava justamente nas noites de sexta para sábado, quando o relógio batia meia-noite. Diziam que era o 7º filho homem, amaldiçoado, condenado a virar bicho para pagar promessa de sangue. Outros diziam que era alma penada, espírito de um homem que matou um inocente e agora andava em forma de fera procurando perdão. E quanto mais o povo falava, mais o medo tomava conta. Eu já não ria mais das histórias. No fundo, sabia que o que quer que fosse estava ali por perto e que, de algum jeito, me esperava. Talvez por causa da estrada, talvez por causa de alguma coisa que eu nem lembrava mais. Mas a sensação era essa, de estar sendo vigiado. Certo dia, fui para a feira comprar farinha. O céu estava nublado, abafado. Do nada caiu uma ventania, dessas que levantam poeira e folha seca. A lona das barracas voou, os galos começaram a cantar fora de hora. O povo correu para dentro das casas. E no meio do barulho, ouvi um som. Um uivo alto, vindo lá da direção da serra. O som ecoou na cidade toda. Os cachorros começaram a latir, um atrás do outro, como resposta. E naquele instante eu vi o rosto de medo em cada pessoa. O lobisomem não era mais lenda, era presença. Depois do uivo, o silêncio caiu de novo, mas dessa vez era diferente. Era o tipo de silêncio que pesa no ar, que faz o coração bater alto dentro da gente. Olhei para a serra, que se erguia escura no horizonte, e pensei: tá chegando a hora. E chegou mesmo, porque foi logo depois disso que o bicho desceu da serra, e eu, teimoso, fui quem deu de cara com ele. Depois daquele uivo que ecoou sobre a cidade, Itabaiana nunca mais foi a mesma. Foi como se o som tivesse acordado o medo que dormia dentro de cada um. No outro dia, o sol nasceu amarelo e frio, mas ninguém saiu para trabalhar direito. Na feira, os bancos ficaram vazios, as barracas cobertas e o povo falava baixinho, olhando por lado, como se o bicho pudesse estar escutando. O medo, meu amigo, é bicho esperto. Ele se espalha sem fazer barulho, entra pela janela, se deita na rede e fica ali, te olhando, esperando tu cochilar para sussurrar no teu ouvido. E foi assim que o medo se mudou para dentro de Itabaiana. Os cachorros começaram a sumir, um atrás do outro. Os poucos que restavam viviam gemendo, escondido debaixo das camas. Teve gente que jurou ver o bicho subir na serra, na beira da estrada, andando de dois, com o lombo arqueado e o pelo brilhando na luz da lua. Outros diziam que ele passava perto das casas, arranhando as paredes, deixando marca de garra nas portas e cheiro ruim no ar. As rezadeiras se multiplicaram. Cada esquina tinha uma véia com terço na mão, vendendo bênção e água benta. Até o padre andava de olho arregalado, dizendo que o mal andava solto e que só Deus podia proteger. Mas o povo começou a desconfiar de tudo. De repente, ninguém mais confiava em ninguém. Se um homem sumia por umas horas, logo diziam: é ele, é o lobisomem. Se alguém aparecia cansado, com o olho vermelho, tá vendo, passou a noite virado. Teve até um pobre rapaz, o Tiquinho, que quase foi linchado.
Voltava da roça de madrugada, cansado, coberto de barro. Quando passou pela rua, uma mulher gritou: "Olha o lobisomem!" O povo correu atrás com pau e pedra. Por sorte, ele conseguiu se esconder na venda de seu juca. Depois disso, ninguém mais saiu de casa depois das 9. As crianças começaram a adoecer, acordavam chorando, dizendo que viam um homem de olho vermelho na janela. As mães botavam ramo de arruda nas portas, rezavam 3 Ave Maria e penduravam crucifixo nas redes. Mas o medo não saía. Ficava rondando a cidade, feito fumaça de incêndio. A gente via, mas não sabia de onde vinha. Eu mesmo comecei a ficar diferente. Não dormia direito. O som da noite me deixava nervoso. Qualquer barulho de galho quebrando já me fazia levantar da cama. E o pior era o vento. Parecia que ele trazia um sussurro, um murmúrio fraco, quase uma voz dizendo meu nome. Nivaldo. Rapaz, eu sei o som da minha própria imaginação, e aquilo não era. Aquilo era chamado. Numa dessas noites, fui até o terreiro ver se as galinhas estavam bem. O luar batia forte, clareando tudo, e o silêncio era tão grande que dava para ouvir o coração batendo. De repente, o cachorro do vizinho latiu. Um latido só, curto, e depois calou. Logo em seguida, um estalo no mato. E então, um gemido, como se um homem estivesse chorando baixo. Senti o corpo gelar, corri para dentro e fechei a porta. Fiquei acordado até o dia clarear, olhando a sombra da lua pelas frestas. No outro dia, encontrei Dona Zefinha, a benzedeira, com os olhos fundos. Disse que o bicho passou pelo quintal dela, que sentiu o chão tremer e o vento parar. O lobisomem tá com raiva, Nivaldo. Raiva e tristeza. Ele quer ser lembrado. Lembrado de quê? Perguntei. Ela respondeu, de quem ele foi. E não disse mais nada. As histórias começaram a se misturar com a verdade. Uns diziam que o bicho era filho de um caminhoneiro que morreu sem batismo. Outros juravam que era o espírito de um homem que traiu a mulher com a bruxa. Teve quem falasse que o lobisomem vinha de fora, que atravessava os sertões todo, indo de cidade em cidade, levando a maldição com ele. Mas ninguém sabia ao certo. Só sabiam que toda sexta-feira de lua cheia, alguma coisa acontecia. Um bicho morto, um uivo na serra, uma sombra passando no terreiro. E Itabaiana se encolhia mais um pouco. Até o rádio começou a comentar. Um locutor ousado disse no ar: "Dizem que o lobisomem está solto na serra de Itabaiana. Quem tiver coragem, suba lá de noite e veja com os próprios olhos." Mas ninguém subiu não, nem o próprio locutor. Eu, de minha parte, tentava viver normal, mas não dava. A cidade inteira respirava medo. O cheiro do medo é diferente, sabe? É como o cheiro de chuva antes de cair, úmido, metálico, dá para sentir na língua. E ele estava por todo canto, nos becos, nas feiras, nas casas, no olhar das pessoas que já não se encaravam mais. Foi então que comecei a notar umas coisas estranhas comigo mesmo. Às vezes, eu acordava com os braços arranhados, o corpo cansado, como se tivesse carregado peso a noite toda. As unhas cresciam rápido, o olho ardia com a claridade. Pensei que fosse nervo, insônia, mas o espelho mostrava um rosto que já não era só o meu. E um medo novo começou a nascer, medo de mim mesmo. Tentei ignorar, mas cada vez que a lua subia, eu sentia o corpo inteiro arrepiar, como se o sangue esquentasse demais. E o coração batia no mesmo ritmo do uivo que o povo dizia ouvir. Comecei a pensar que talvez o bicho me tivesse escolhido para algum fim. Ou pior, que o bicho já morasse dentro de mim. Mas vice, eu ainda tentava me convencer que era cansaço, superstição, história de povo. Até que veio aquela sexta-feira. Lua cheia, redonda, clara demais. O ar parado, o silêncio grosso e o povo trancado dentro de casa, espiando pela fresta. Diziam que quem olhasse para a lua direto podia ser marcado pelo bicho. Eu tentei não olhar, mas olhei. E juro, a lua piscou para mim. Naquele momento, eu soube que algo ia acontecer. E aconteceu. Porque naquela noite, quando o relógio bateu meia-noite, o bicho desceu da serra. E eu, seu Nivaldo da Serra, fui quem deu de cara com ele.
Pois é, cabra, chegou o dia que o medo virou carne e osso diante dos meus olhos. Eu bem que devia ter escutado Dona Zefinha, devia ter ficado quieto dentro de casa, mas o teimoso aqui resolveu desafiar o destino. Tinha qualquer coisa dentro de mim, um trem de curiosidade misturado com desconfiança, que não me deixava em paz. Era como se o bicho chamasse, lá de dentro da serra, sussurrando baixinho no vento. Vem, Nivaldo, vem ver com teus olhos o que tu anda duvidando. E eu besta fui. A noite estava clara demais, lua grande, dessas que parecem ter saído do fogo do inferno de tão vermelha. A luz caía por cima das pedras e a serra brilhava feito prata molhada. Eu já tinha deixado o caminhão preparado, motor regulado, farol bom e disse para minha mulher, volto logo, é só uma viagem curta para Lagarto. Ela olhou para mim desconfiada e perguntou se eu ia passar mesmo pela serra. Eu menti, disse que ia pelo desvio, estrada mais longa, mais segura. Só que no fundo eu já sabia o caminho que ia seguir. Era o mesmo da curva da Samambaia, o mesmo onde eu vi aqueles olhos uma vez piscando no escuro. Saí quase 11 da noite. A estrada estava deserta, só o som do motor e o zunido do vento entrando pela janela aberta. No rádio, tocava uma música velha de forró, mas eu nem escutava direito. O pensamento rodava em volta do que o povo dizia. O bicho descia da serra quando o sino da igreja batia meia-noite, uivando para a lua. Olhei para o relógio, faltava pouco. E quanto mais o ponteiro andava, mais eu sentia o corpo arrepiar. Era como se o ar ficasse pesado, pregando no peito. O motor começou a falhar, tossindo, engasgando, e antes que eu pensasse em parar, o caminhão morreu. Assim, seco, sem aviso. Desci xingando com a lanterna na mão, achando que era coisa do carburador. Mas quando botei o pé no chão, senti logo o cheiro. Um fedor forte, mistura de carne podre, ferro e fumaça. Aquele mesmo cheiro que eu senti lá no curral do Chico. A serra, que até então estava cheia de barulho de grilo, calou. Parecia que até os insetos tinham fugido. O silêncio era tão grande que eu ouvi o sangue batendo no ouvido. E foi então que escutei o primeiro estalo. Um galho seco, lá do lado esquerdo da estrada. Depois outro, mais perto. E um som, um rosnado baixo, rouco, de fazer o coração travar. Peguei a lanterna e apontei para o mato. A luz balançava porque minha mão tremia. O feixe de luz cortou a escuridão e bateu numa coisa que se mexeu. Primeiro vi só o brilho, como se fosse 2 pontos vermelhos piscando. Mas aí a sombra cresceu e eu vi o contorno. Era grande, muito grande. Tinha o corpo torto, coberto de pelo escuro, grosso. Os ombros largos, o peito arfando pesado. E as mãos, meu Deus do céu, eram metade mão de gente, metade garra. Quando a luz bateu direto no rosto, vi o que nunca devia ter visto. Os olhos dele. Vermelhos, triste, fundo, mas com a raiva por trás, uma dor que não dá para explicar. Aquilo me travou. Quis correr, quis gritar, mas o corpo não obedeceu. O bicho deu um passo para frente e o chão gemeu. Outro passo e o farol do caminhão piscou, como se a energia tivesse medo também. Ele ficou ali, parado, olhando para mim, e eu sentia o olhar entrando dentro da alma, remexendo coisa antiga. Eu juro, cabra, que por um instante achei que conhecia aquele olhar. Tinha qualquer coisa de humano nele, um sofrimento que não era de fera não, era de gente que padece calada. O lobisomem abriu a boca e soltou um uivo que eu nunca mais esqueci. Um som que começou baixo, feito lamento, e subiu até virar grito de dor. As pedras da serra pareciam responder, ecoando o lamento dele. Foi aí que a razão voltou para o corpo. Gritei um valha-me Deus e pulei de volta para dentro do caminhão. Tentei dar partida, mas o motor só chiava. Olhei pelo vidro e o bicho estava vindo, andando devagar, sem pressa, com os olhos grudados em mim. A respiração dele fazia vapor no ar frio. Levantei a cruz do pescoço e comecei a rezar tudo o que lembrava. Pai Nosso, Ave Maria, até ladainha de São Bento. O bicho parou, baixou a cabeça, como se reconhecesse a reza, e por um instante pareceu triste. Depois deu um rugido e desapareceu no mato, num pulo só, como se o vento tivesse levado. Fiquei ali dentro, sem coragem de mexer um músculo.
O relógio marcava 12h20. O suor escorria, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Depois de um tempo, o motor pegou sozinho, sem eu encostar. Liguei o farol e arranquei feito doido. Dirigi até ver as primeiras luzes da cidade. Parei só quando cheguei perto da igreja. E lá mesmo, com o caminhão ainda quente, caí de joelhos e chorei. No outro dia, o povo já sabia. Sabe como é cidade pequena? Um grito ecoa mais que sino de domingo. Vieram me procurar, perguntando o que eu tinha visto. Contei a verdade, do jeito que deu. Teve quem risse, teve quem se benzeu, e teve quem olhou para mim com medo, como se o mal pudesse ter grudado em mim. Dona Zefinha veio de tarde, trouxe um ramo de arruda e benzeu o caminhão todinho. Disse que o bicho só não me matou porque ainda lembrava de quem ele foi. Ele lhe conhece, Nivaldo, ela disse, e tu conhece ele também, só não sabe ainda. Eu ri, mas por dentro tremi. Naquela noite tentei dormir, mas o sono não vinha. Quando fechei os olhos, via o olhar dele, aquele vermelho fundo, queimando na escuridão. Senti um peso no peito, um cansaço danado e um zumbido no ouvido. De repente, parecia que o quarto girava. Acordei de madrugada, suado, com as unhas cravadas no lençol. O relógio marcava 3 da manhã. Fui até o espelho e por um segundo achei que meus olhos estavam diferentes. Brilhavam pequenos, mas com um reflexo estranho, avermelhado. Botei a culpa na luz da lamparina e fui me deitar. O povo continuou falando. Diziam que o bicho foi visto de novo perto da curva da Samambaia. Que um vaqueiro achou rastro de garra nas pedras e pegadas que sumiam no meio da estrada. Outros contaram que viram ele passar carregando qualquer coisa no ombro, um vulto pequeno, talvez um animal, talvez nem queira saber. Teve quem dissesse que o lobisomem chorava como gente, e o uivo que se ouvia nas noites seguintes era mais triste do que feroz, parecia pedido de perdão. Um dia resolvi voltar lá, mesmo com o medo ainda agarrado nas costas. Queria ver se deixei alguma coisa, alguma marca. Cheguei cedo, antes do pôr do sol. O chão da estrada ainda mostrava os sinais, pegadas grandes, profundas e uns arranhões na lateral do caminhão que nem eu sabia explicar. Levei comigo um pedaço de vela e um rosário. Enterrei os dois perto do barranco e rezei. O vento soprou leve e por um instante ouvi aquele mesmo som, um gemido, mas sem raiva, sem ameaça, só tristeza. Voltei para casa e decidi que não falava mais no assunto. Só que a cidade não deixava esquecer. As noites continuaram cheias de história. Um dia diziam que o lobisomem passou pelo mercado, outro dia que atravessou o rio. Sempre no escuro, sempre sumindo antes que alguém visse de perto. E, curiosamente, ninguém mais morreu, nenhum bicho desapareceu, nada. Como se, depois daquela noite comigo, o bicho tivesse se cansado. Só o uivo continuava vindo, de vez em quando, lá da serra, fraco, distante, como lembrança. Eu ouvia e rezava baixinho, agradecendo por estar vivo, mas sabendo que aquele olhar nunca ia me deixar em paz. Teve uma tarde que encontrei Dona Zefinha de novo. Ela olhou para mim e disse: "Ele não vai mais lhe fazer mal, mas cuidado, Nivaldo. Maldição, quando não termina, se passa adiante." E piscou com aquele jeito misterioso dela. Fiquei pensando no que ela quis dizer. Às vezes me pergunto se o bicho não andava me rondando ainda, não por raiva, mas para ter companhia. Porque eu também comecei a andar diferente. O sono fugiu, o corpo pesava, e cada vez que a lua cheia vinha, eu sentia um trem estranho, uma agonia no sangue, como se tivesse algo me puxando para dentro do mato. Nunca mais subi a serra de noite, mas até hoje, quando o vento vem daquele lado e a lua tá alta, sinto o mesmo arrepio, o mesmo cheiro, e ouço o mesmo som, um uivo comprido que vem de longe, ecoando na escuridão. Às vezes, juro que escuto o meu nome no meio dele, e é nessa hora que fecho os olhos e penso: será que o lobisomem tá ainda lá fora, ou será que ele nunca saiu de mim? E foi assim, cabra, que eu vi o que ninguém acredita. E se um dia tu ouvir um uivo lá pros lados da serra de Itabaiana, reza, mas reza baixinho, porque pode ser só o vento, mas pode ser ele me chamando de novo.
No outro dia daquilo, parecia que a cidade inteira tinha acordado com o mesmo peso no peito. Itabaiana amanheceu num silêncio estranho, o tipo de silêncio que nem galo tem coragem de cantar. A neblina da serra descia grossa, cobrindo os telhados, e o povo andava de cabeça baixa, cochichando pelas esquinas. Diziam que o lobisomem tinha aparecido de novo, lá para as bandas da Estrada Velha, e que um caminhoneiro, no caso eu mesmo, tinha escapado por um triz. Não deu nem meio-dia e já tinha história inventada por todo canto. Uns diziam que o bicho tinha tentado me arrastar, outros juravam que eu tinha conversado com ele. E o povo, como é bom de conversa, foi pintando o acontecido de um jeito que até eu, se não fosse comigo, duvidava que fosse verdade. Mas naquele dia eu não queria saber de nada. O corpo doía, parecia que eu tinha levado uma surra, a cabeça pesada, os olhos fundos. Minha mulher olhava para mim com medo, não dizia, mas eu via. Ela botou café na mesa e falou baixinho: "Nivaldo, tu tá branco, homem, sonhou ruim?" Eu só balancei a cabeça e menti, dizendo que era cansaço da viagem. A verdade é que eu não dormi. Cada vez que fechava os olhos, via aquele olhar vermelho me queimando por dentro. Tinha uma dor no peito, um peso que não passava. Parecia que o uivo do bicho tinha ficado dentro de mim, ecoando, vibrando devagar, como se o coração batesse no mesmo compasso dele. Saí de casa para tentar me distrair. Fui até a oficina do Zé Mecânico, que já me esperava com a cara desconfiada. Quando me viu chegando, limpou as mãos no pano e disse: "Não vai me dizer que tu ainda tem coragem de subir a serra depois do que andam dizendo, Nivaldo?" Eu ri sem graça, mas ele continuou: "Pois é bom se benzer, porque de noite eu vi luz se mexendo lá pras bandas do mato e cachorro nenhum latiu. Isso é sinal ruim." A gente ficou ali conversando, fingindo normalidade, mas todo mundo sabia que a cidade estava assombrada. Os meninos não iam mais brincar na rua, as mulheres não lavavam roupa no rio depois das 6 e até os mais valentes já andavam com terço no bolso. A serra parecia observar a gente, calada, como se soubesse que tinha deixado marca. Perto da hora do almoço, chegou notícia nova. O filho de seu Joaquim, um rapazinho de uns 18 anos, achou o curral do pai todo revirado. Tinha rastro fundo no barro, pedaço de madeira quebrada e o mais estranho, não tinha sangue, mas o gado estava agitado, como se tivesse visto o próprio demônio. Ele jurou que ouviu um uivo vindo de trás da mata, disse que era igual ao som que o povo vinha ouvindo nas últimas semanas. O pai dele foi ver, levou a espingarda e um cachorro, mas voltou pálido, tremendo. "Não era bicho do mato", disse ele. "O que via ali não devia estar vivo." O cachorro dele, que era valente, passou 3 dias sem comer, encolhido num canto, chorando baixinho. Quando a tarde caiu, a cidade parecia respirar medo. A luz do sol ficou alaranjada e o ar quente e parado. A lua já ensaiava subir e o povo começou a fechar portas. Na feira, seu Juca guardou as mercadorias mais cedo, rezando. "O lobisomem vai rondar hoje", ele dizia. "Toda vez que o calor vem assim, é sinal que ele vai descer." E desceu mesmo. Eu senti antes de todo mundo. Era como se o vento soprasse meu nome. A serra ao longe parecia viva, respirando. Cheguei em casa e botei uma lamparina na sala. Sentei na rede, mas o corpo não descansava. A mulher já estava deitada, rezando baixinho, e eu fiquei ali escutando o barulho do vento nas telhas. Quando o relógio marcou 11 e pouco, veio o primeiro som. Um uivo distante, comprido, triste. Depois outro, mais perto. O cachorro da vizinha começou a latir desesperado e de repente silenciou, do nada. A lamparina piscou, o pavio tremia sem vento nenhum. Fiquei de pé, segurando o terço. O coração parecia um tambor dentro do peito. De repente, o cheiro veio. Aquele mesmo cheiro, mistura de ferro, fumaça e podridão. Ouvi um arranhar leve na parede, um gemido, meio humano, meio bicho. Me aproximei devagar da janela, o corpo tremendo, e olhei pela fresta. A lua estava cheia e o terreiro claro. Vi a sombra passando, grande, pesada, se movendo com lentidão. Parecia procurar alguma coisa. O som do respirar dele era forte, fundo, como se o ar do mundo todo entrasse e saísse de dentro dele. As galinhas caladas, nenhum bicho se mexia. Era só ele ali fora e eu do lado de dentro. Pensei em gritar, mas a voz sumiu.
Pensei em rezar, mas a língua travou. Fiquei olhando e por um instante o bicho parou. Levantou a cabeça e virou para minha direção. Os olhos dele, vermelhos, brilharam de novo. Fiquei mudo, congelado. Ele deu um passo para frente, devagar, arrastando as garras no chão. Outro passo. Eu recuei, tropecei na cadeira, a lamparina caiu e o pavio apagou. O escuro tomou conta. Escutei o som dele mais perto, a respiração quente, e então, silêncio. Um silêncio tão fundo que eu ouvi o sangue correndo na veia. Fiquei ali, sem saber o que fazer. O suor corria, o corpo inteiro arrepiado. Esperei o pior, mas nada aconteceu. Depois de uns minutos que pareceram hora, ouvi só o barulho dos passos se afastando, indo em direção ao mato. Me aproximei da janela de novo, devagar, e vi ele sumindo entre as árvores, andando de dois, como um homem cansado. A lua bateu nas costas dele e por um instante, juro que vi o que parecia ser roupa rasgada. Um pedaço de calça presa nas pernas peludas. Aquilo me gelou mais que o vento da madrugada. Voltei para a cama, mas não dormi. Passei a noite inteira sentado, esperando o dia clarear. Quando o sol saiu, fui ver o terreiro. As pegadas estavam lá, funda, larga e bem perto da porta. E no canto, um pano rasgado, sujo de barro e sangue seco. Levei para dentro, escondi da mulher e fiquei olhando aquele pedaço de tecido o dia todo. Parecia pano de camisa de homem. E o cheiro, o mesmo cheiro do bicho. Guardei dentro de uma caixa, escondido embaixo da cama. No fundo, eu já sabia, aquele lobisomem era de carne e osso. E pior, podia ser alguém da cidade. O povo descobriu as pegadas e correu para ver. Vieram curiosos, armados de coragem e rezadeira. Seu Chico, o mesmo que perdeu as cabras, apontou para o chão e disse: "Isso é pé de homem misturado com pata. É ele, não tem mais dúvida." O padre apareceu mais tarde, benzeu o terreiro e jogou água benta. Disse que ia fazer vigia na igreja para espantar o mal. Mas todo mundo sabia que mal daquele tamanho não se espanta com vela e sal grosso. Durante o dia, a conversa era uma só: quem seria o lobisomem? Apontaram para meio mundo. Uns diziam que era o filho de Zé Mecânico, que andava sumido. Outros juravam que era o próprio padre, castigo por não pagar promessa. E teve até quem cochichasse meu nome. Foi Nivaldo quem viu de perto, foi ele quem ficou marcado, diziam. Fingi que não escutei, mas a verdade é que eu mesmo já não sabia o que pensar. Às vezes, sentia o corpo quente e o sangue acelerando quando a lua aparecia. E um medo grande de olhar no espelho e ver coisa que não devia. No fim da tarde, fui até a serra, queria ver o lugar onde o bicho sumiu. Subi devagar, com a espingarda do meu pai pendurada no ombro. A mata estava quieta, o chão úmido, cheiro de terra viva. Cada passo ecoava. De repente, achei uma clareira, o chão todo revolvido, galho quebrado e uns fios de cabelo espalhados. Peguei um deles e reconheci. O mesmo pelo que Zé Mecânico achou na cerca, duro, preto, grosso. Guardei no bolso. Quando me virei para ir embora, o vento soprou forte e o som do uivo veio de novo, bem de longe, lá do outro lado da serra. Era um uivo triste, mais fraco, como se o bicho tivesse cansado de correr. Voltei para casa já escurecendo. A mulher me esperava com o terço na mão. Disse que o padre pediu para ninguém sair depois das 9, que ia tocar o sino toda vez que a lua cheia aparecesse. A cidade toda combinou isso, como se o som do sino pudesse afastar o mal. E naquela noite, quando ele tocou, o som se espalhou pela serra, misturado ao vento. Parecia uma reza grande, feita de medo e esperança. Mas o uivo respondeu, cortando o som do sino. Era ele, lá em cima, lembrando a gente que ainda estava vivo. O povo de Itabaiana nunca mais dormiu do mesmo jeito depois daquela noite. Cada barulho virava assombro, cada sombra parecia olho. E eu já não sabia se era homem de verdade ou parte daquele mistério. Tinha hora que acordava com o corpo doído, com o cheiro do mato grudado em mim, como se tivesse andado na serra dormindo. Às vezes, achava que ouvia passos dentro da minha cabeça. Outras, sentia saudade do uivo, como se ele me chamasse. Mas uma coisa eu sabia, o lobisomem, de um jeito ou de outro, ainda estava por ali.
E quando o vento vinha da serra, trazendo aquele cheiro de ferrugem e fumaça, eu fechava os olhos e pensava: será que ele é o castigo de alguém? Ou será que o castigo sou eu? O tempo passou, mas o medo ficou, quieto, feito cobra debaixo de pedra. Itabaiana voltou ao seu barulho, feira cheia, gente rindo, mas no fundo ninguém esqueceu o que se passou. Às vezes, à noite, o vento muda de direção e o povo se cala, porque ainda se ouve, lá longe, o uivo cortando o céu. Dizem que é só o eco da serra, mas eu sei o que ouvi e o que vi. A vida segue, o sol nasce todo dia, mas quando a lua chega redonda, o coração aperta. O povo me cumprimenta na rua, uns com pena, outros com desconfiança, como quem vê em mim um pedaço do mistério que ficou. Eu ainda moro na mesma casa, perto do mato. De vez em quando, acordo de madrugada e sinto aquele cheiro de novo, o mesmo cheiro quente, pesado, misturado com terra molhada e ferro. Olho pela janela e vejo a serra brilhando debaixo da lua e penso se o bicho ainda tá lá, rondando, ou se o bicho agora mora em mim. Às vezes, acho que o lobisomem não é castigo nem maldição, é lembrança. Lembrança da parte escura que todo homem carrega e finge não ter. E até hoje, quando ouço um uivo vindo da serra, eu rezo, mas rezo baixinho, para ele não me escutar.